do mesmo criador de Dahmer, um canibal americano. Bem-vindos à Vizinhança é a nova mais série de suspense da Netflix. Com a data de estreia marcada para o 13 de outubro, a produção de Ryan Murphy e Ian Brennan conta uma história assustadora e baseada em fatos reais. Conheça agora a história real que baseou a série de suspense da Netflix. Bem-vindos à Vizinhança. O ano era 2003 e Derek e Maria Broaddus compraram uma casa na Boulevard, em Westfield, nos Estados Unidos, por $1.400.000. O lar parecia dos sonhos, um lugar ideal para o casal e seus 3 filhos. Infelizmente, a situação logo virou um pesadelo quando a família começou a receber cartas perturbadoras assinadas pelo vigia. Quando você compra uma casa, você quer deixar ela do seu jeito, organizar do jeito que você quer, fazer a casa dos seus sonhos. E com esse casal não foi diferente. Eles compraram a casa e queriam fazer algumas reformas no local. Contrataram empreiteiros e tudo que possa ajudar para fazer a obra e terminar o mais rápido possível para eles se mudarem. Um dia, quando Derek terminou de pintar as paredes da sua casa, ele foi até a caixinha de correio verificar se tinha alguma coisa lá dentro. E lá ele encontrou uma carta direcionada aos novos moradores daquela casa. Derek pegou essa carta da sua correspondência e começou a ler. E aí parecia tudo lindo e maravilhoso. Uma pessoa desejando boas-vindas à família, que vai morar ali nessa casa, que eles vão ser felizes no bairro e tudo mais. Porém, algum momento ali a carta começou a ficar estranha. Isso porque a pessoa perguntava, e aí, por que você está fazendo aqui? Não é para você estar aqui, mas eu vou descobrir o porquê você está aqui. Tipo, como se aquela casa já fosse de outra pessoa e eles estivessem tomando posse de algo que não era deles. Eu não sei vocês, mas eu ficaria bastante assustada se eu recebesse uma carta dessas. Desesperados, o casal pegou aquela carta porque eles viram que era algo muito sério e levaram até a polícia. A polícia então recomendou que eles não falassem disso para ninguém, muito menos para os seus vizinhos. Até porque naquele momento todo mundo era suspeito. Depois de alguns dias, uma nova carta chegou até a residência. E nessa carta falava o nome da família inteira, inclusive dos 3 filhos do casal, por ordem de data de nascimento, e ainda falava ali de um apelido que as crianças tinham. Uma coisa que é muito bizarra no conteúdo dessa segunda carta é que o vigia, o cara que assinava essas cartas e tudo, falava que ele viu um cavalete na varanda de casa, e perguntou se tinha alguma estrela na família e tudo mais. Só que tem um detalhezinho aí, gente. O cavalete que a menina montou na varanda, no quintal de casa, só pode ser vista de dentro da residência. Porque não tem como você, ser um vizinho e olhar ali no fundo do quintal da casa. Não tinha como ver. Então, assim, como esse cara sabia que tinha um cavalete no quintal da casa deles, que a filha deles montou para brincar ali e tudo mais? Essa é a pergunta de milhões e que todo mundo quer saber. Depois dessa segunda carta, Derek e Maria ficaram extremamente apavorados, nervosos e decidiram suspender todas as reformas dentro da sua casa. Além disso, eles pararam de levar as crianças lá, porque, gente, ficar levando as crianças lá, o cara fica vigiando e aí? Que rolo que isso vai terminar, Não condiz, não combina. Depois disso, a família ficou um tempo sem ir naquela casa e quando eles retornaram, eles viram que tinha uma outra carta dentro da caixinha de correio. E essa carta era da mesma pessoa que já tinha enviado as outras 2 anteriores. E lá, na carta perguntava, mas onde vocês foram? A casa tá com saudade, vocês não podem nos abandonar e tudo mais. Umas coisas assim meio que pra lá de bizarras. Com o passar do tempo, a polícia avisou Derek e Maria que não tinha mais nada a se fazer. Até porque eles já investigaram bastante e nunca saíram do mesmo lugar. Nunca nem descobriram quem era que escrevia aquelas cartas. Então, frustrado com os descasos que a polícia teve com a sua família, Derek começou uma investigação por conta própria. Instalou câmeras de segurança, ficava vigiando a casa assim por dentro, com as luzes todas apagadas, olhando para o lado de fora. Bem umas coisas assim surreais que você só ia ver ou imaginar em um filme de terror. Derek não se contentou somente com as câmeras de segurança, não. Ele contratou um detetive particular para investigar todos os seus vizinhos por conta dessa casa bastante misteriosa. Porém, nada foi encontrado, o que deixou ele ainda mais revoltado. Além disso, 2 ex-agentes do FBI
foram contratados para analisar todas as cartas. E os agentes, meio que falaram assim que as cartas poderiam ter sido escritas por uma pessoa mais velha, justamente porque ela tem bastante rancor, quando ela escreve e tudo mais. Poderia ser de uma pessoa mais velha, mas essa tal pessoa nunca foi encontrada. 6 meses após a primeira carta misteriosa, o casal decidiu vender a residência. Porém, todos os possíveis compradores, ao ficarem sabendo do vigia, da carta e tudo mais, desistiam logo na sequência. Até porque falaram, se vocês estão com esse BO, vocês querem passar para mim, não vou passar por esse. Era mais ou menos o pensamento dos compradores. Os vizinhos da região começavam a suspeitar de que o casal é quem estaria por trás dessas cartas. Mas qual seria o motivo para isso? A casa em que eles compraram era avaliada em mais ou menos $1,5 milhão. Então era bastante dinheiro. Na visão dos vizinhos, o casal escrevia aquelas cartas como uma forma de justificativa para eles saírem da casa que eles não podiam pagar. Depois de 2 anos, em 2016, o casal conseguiu alugar a casa para uma família que falava que não se importava com as cartas, com o vigia e tudo mais. Porém, 2 semanas depois, uma nova carta do vigia apareceu na casa. E nessa carta, não só ameaçava os donos, que eram o Derek e a Maria, mas também os novos moradores do local. E ainda falava assim, talvez aconteça um acidente de carro, de avião, uma doença incurável, coisa sinistra assim, gente? Olha, eu ia me cagar de medo, na boa. Vocês devem estar se perguntando nesse momento, beleza, mas o Derek e a Maria não foram atrás dos antigos moradores da casa? E eles foram, e era a família Woods. E a família contou que recebeu uma carta misteriosa somente uma vez, mas que eles achavam isso que era uma brincadeira, rasgaram e jogaram fora. Depois eles nunca mais receberam aquela carta novamente. Depois disso, o caso que era conhecido ficou ainda mais conhecido, porque agora, além de Derek e Maria serem ameaçados, a nova família que alugou a casa do casal também está sendo ameaçada. Aí, gente, virou festa, porque o povo, não levava o caso a sério, Em vez de ajudar a investigar, eles atrapalhavam. Começaram a enviar cartas lá para casa do casal, falando que era o vigia e tudo mais. E aí virou uma zona do boneco doido e ninguém conseguiu descobrir até hoje quem é o vigia. A família finalmente conseguiu vender a casa em 2019 com um prejuízo de $440 mil. Esse casal aí já vai ter paz de espírito para sempre, porque se livrou de um BO, que é aquela casa muito misteriosa e que ninguém sabe o que exatamente aconteceu lá. E, gente, uma coisa veio de bom nisso tudo, Nesse meio que terror, nervosismo, foi o quê? Que a Netflix comprou o direito autoral dessa história e vai fazer uma minissérie que vai sair no dia 13 de outubro, na semana que vem. Eu, se morasse nessa casa, já ia me cagar de medo, falando como assim vocês não descobriram, vocês não estão levando a sério. Gente, eu sou uma pessoa cagona, literalmente muito cagona, então eu não ia conseguir dormir nessa casa, mas de jeito nenhum. Mas se meu namorado falasse pra mim, comprei uma casa dos sonhos, eu recebesse essa carta, eu vende de volta, fala que não quer, fala que aconteceu alguma coisa e a gente não vai poder pagar, não. Agora eu quero saber de você, se você estivesse no lugar desse casal, você continuaria na casa ou não continuaria? Deixa aqui que eu quero muito saber a sua opinião. Se você gosta de casos criminais, filmes, séries, polêmicas e até mesmo alguns virais na internet, já vai se inscrevendo aqui no canal e ative o sininho, porque assim que um vídeo novo sair, você vai receber ele em primeira mão. Eu sou a Dada Zanetti e vou ficando por aqui. Tchau!